Bom, aqui em destaque são os três principais pontos, né, que a gente percebe que são chave para um bom sistema de gestão de documentos, né, que é a análise de risco dos fornecedores e dos serviços que eles vão fazer, né, a boa verificação dos documentos, né, ou seja, garantir que de fato os documentos estão ok, né, como o Michael colocou aí, que não tem documentos falsos, que eles estão de fato se conversando, né, os documentos, que na verdade tem muitos documentos que têm, eles se entrelaçam, né, e isso torna a verificação desses documentos não tão simples, né, e por vezes, em algumas rotinas, ele acaba ficando com pessoas talvez não tão qualificadas, né, para essa verificação, uma vez que muitas vezes a gente tem um volume grande de documentos, né, e então acaba colocando ali pessoas que não têm lá grande qualificação para verificação de documentos, né. E por fim o armazenamento, né, porque de nada adianta a gente conseguir controlar tudo, o terceiro mandar os documentos e futuramente, numa necessidade, a gente não conseguir localizar, né, esses documentos. E aí a gente tem alguns aspectos-chave aí, né, como eu estava falando anteriormente, existe uma diversidade muito grande, né, e por isso que esse tema daria para fazer horas e horas aqui de comentários a esse respeito, né? Porque a gente pode ter cenários diversos, né? O Maicon aqui tem um problema sério com gestores de terceiros que não entendem nada sobre a SST das contratadas. Exato, exato, né? Por vezes tem uma cobrança que não faz sentido, né, Maicon? Então, é de fato aí um problema, e acho que o maior problema também pode vir aí na falta de diretrizes, né? Porque quando a gente tem boas diretrizes de gestão de documentos, né? Por mais que a validação ali, às vezes uma verificação, é um ponto frágil, os documentos a serem pedidos e tal são muito claros, né? Se tiver um bom sistema de gestão desenhado, né? E aí fica mais fácil a gente falar de validação e etc, né? E aí tem bastante situações nesse sentido, né? Como cobranças indevidas de documento ou aspectos do documento que não precisa, não tem aquela obrigatoriedade de serem de algum jeito A, B ou C e por vezes são exigidos dessa forma pelo tomador, né? Então, é uma dificuldade bastante grande também para o contratante. Isso é relevante aí, né? Porque aqui nós estamos falando bastante da questão de tempo, de demanda do tomador de serviço, né? Mas isso se repete do lado do prestador, né? Que por vezes está mandando um documento e aí ele tem que mandar de novo porque aquele documento não foi aceito como foi mandado, né? E às vezes tem que até mesmo refazer documentos, né? Para conseguir atender a necessidade do cliente, né? Do contratante. Então é uma dor aí para os dois lados, né? Ó, temos mais uma pergunta do Pedro. Como garantir de forma documental que a terceirizada está fazendo a gestão correta dos seus funcionários? Perfeito, perfeito. Mais uma vez, um tema que daria para falar bastante coisa aí, né? Porque isso depende do tipo de contratação, né? Então, se é um contrato CLT, se é um contrato de temporários, por exemplo, né? E aí a gente, pelo menos aqui na nossa rotina, a gente percebe bastante dificuldade de controle de temporários, por exemplo, né? Porque, por vezes, o temporário, você não consegue saber se ele era temporário antes ou depois, né? Daquela contratação que está atendendo a sua empresa especificamente. Então, isso gera um fator ainda mais preocupante de controle de documentos, né? Mas, de fato, aí acho que a gente entra na análise de riscos, né? E entender quais são os documentos que, de fato, a gente precisa controlar, né? De cada terceiro, de cada prestador de serviço, né?
que aqui tem alguns exemplos, né, quando a gente fala de análise de riscos, né, alguns exemplos de critérios, que aí podem ser diversos também, né, mas há clientes que, por vezes, não aceitam alguns tipos de contrato de funcionário, né, então acho que isso entra um pouquinho aí na resposta também ao Pedro, né, de repente não aceitar subcontratações, não aceitar temporários ou os esporádicos, né? Então, isso pode mitigar alguns riscos, né? Ou não aceitá-los em algumas atividades específicas, né? Existem até mesmo alguns clientes que exigem um certo tempo de experiência, né, do prestador. Então, de fato, aí a gente pode ter uma diversidade grande de critérios, né? Outra, a quantidade de efetivo. Então, por exemplo, a gente tem alguns terceiros que, por terem um efetivo muito grande, ele exige outras documentações, como relatórios de INSS, de GFIP, CFIP, etc. Tem mais uma pergunta aqui do Pedro. O temporário não deveria acompanhar os mesmos requisitos do contratante? Sim. A questão do temporário é que, por vezes, ele não tem todas as documentações que um CLT normal tem, né? Em alguns cenários que a gente enxergou, né? Eles não conseguem mandar alguns requisitos que os CLTs normalmente mandariam, né? E isso torna ele um fato mais preocupante aí, né, com relação a esse tipo de funcionário, esse tipo de contrato, né, de trabalho. E aí, mais uma vez, isso falando das realidades de clientes nossos, né, dessa dificuldade de gerenciar esse pessoal dentro do cenário que eles se situam ali, né. Outros que também aí, complementando a pergunta do Pedro, né, que a gente já teve algumas dificuldades sanadas aí, foi de cooperados, né, que às vezes era mais complicado de registrar se ele de fato era cooperado, né, daquela cooperativa ou não, né. Então, pegar lá a carteira que tem a anotação, né, de que ele de fato é um cooperado, isso tudo são fatores aí de mitigação de risco, né? Já que existiu, nesse caso desse cliente, um histórico de cooperados, se diziam cooperados, né? Mas no fim acabavam não sendo, né? Tendo uma fragilidade de registro aí, né? E não era cooperado, e aí acaba que o tomador de serviço respondendo, né? Sendo obrigado a responder por isso, né? E aí entra a questão de histórico, né, da empresa também. Então, mais um fator aí importante, né? Algumas empresas têm um histórico bastante grande de prestação de serviço e isso gera uma certa credibilidade, né? É claro, não pode gerar um conformismo, né? Mas sim uma credibilidade um pouco maior, né? Das obrigações, etc. Isso também, em alguns clientes nossos, é pesado, né? É avaliado. Então, aí, o que a gente entende que essa análise de risco, né, é crucial para, de repente, se pedir mais documentos ou menos, né? Já que, como o Maicon colocou aí, né, o tomador de serviço também tem o lado dele lá, né? Que, às vezes, ele é solicitado de um rol tão grande de documentos que ele tem uma dificuldade gigante de prestação de serviço. Né? E aqui a ideia nessa análise de risco é achar o ponto ótimo, ou seja, o ponto que a gente se resguarda dos riscos que aquele terceiro nos oferece, de alguma forma, né? Que foi identificado, mapeado, mas também fica ali dentro de um rol possível de controle, né? Do lado do prestador, do tomador, prestador de serviço, e até de executar a verificação, validação, né? Acompanhar esses documentos por parte da equipe que cuida disso, né? Mais de perto.
né? Então, eu não sei se tem mais perguntas, se está tudo bem. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, as pessoas que estão aqui comentando, engajando com a gente, o Maicon, o Pedro, que vem desde terça-feira comentando e participando aqui ao vivo. E eu tenho uma pergunta assim, quando pensamos em contrato de funcionário, né? Há algum tipo de contrato que gera maior dificuldade de controle? Eu acho que o que gera maior dificuldade é o esporádico, né? Que, na verdade, ele é algo recente aí, né? E que ele tem um tempo delimitado, curto, né? Mas que é difícil de controlar se ele é recorrente. E se ele for recorrente, ele gera vínculo, né? Juridicamente falando, né? Não vou entrar nesse aspecto jurídico, né? Mas ele acaba gerando a formação de vínculo, né? Então, acho que o esporádico é o mais aí complicado de controlar. Algum tipo de controle gera maior dificuldade de controle. Bom, beleza. Essa é a pergunta da Rafa aí, né? Vou só ratificar o agradecimento da Rafaela, né? Muito obrigado aí pelas perguntas, pessoal. É isso que faz a live se tornar mais interessante, né? Essa interação com vocês é que deixa aí a live mais quente, né? Bom, e aí, entrando no terceiro ponto lá, né, daqueles que a gente elencou, o prazo de armazenamento, né? Então, aqui também é uma dificuldade, né? Porque a gente tem uma maioria de documentos aí que o prazo, normalmente, de controle é de 5 anos, né? Para questão jurídica, respostas jurídicas e etc. Mas tem alguns que têm um prazo muito maior do que isso, né? Chegam aí a prazos de 30 anos, né? Prazos realmente muito delongados. E isso se torna muito difícil fazer, né? Uma vez que normalmente você tem lá um arquivo e as coisas ficam ali misturadas. Quando no tempo, pelo menos passado, né, em que a gente tinha arquivos físicos e etc. Hoje, com armazenamento digital, né, a digitalização dos documentos e etc., isso tem se facilitado, né? Tem sido mais facilitado, mas ainda assim é uma dificuldade bastante grande, né? Principalmente quando a gente fala de rastreabilidade e acesso, né? Porque quando a gente acaba tendo alguma demanda, né, num prazo um pouco maior, localizar esses documentos, né, compilar isso tudo, montar uma pasta, se torna uma atividade desafiadora aí, né? Então, nesse sentido, é um ponto importante e que coloca tudo a perder, né? Se a gente fez bem as nossas tarefas lá de trás, mas falhar aqui, né, a gente acaba colocando tudo por água abaixo, né? Então, ponto importantíssimo aqui, essa questão de prazo de armazenamento e uma boa orientação aí jurídica, né? Do que armazenar, quanto tempo armazenar e etc. Isso é muito importante, né?